foi até uma locadora ou um fliperama? Eu nasci em 1990 e durante a minha infância e adolescência e até mesmo algum período da minha fase adulta, esse era o meu lugar favorito para estar na vida. Uma locadora ou um fliperama ou arcade, como você preferir chamar. Era muito comum naquela época, até meados dos anos 2000, na verdade, partindo ali dos anos 80, toda a década de 90 e até aproximadamente 2012, 2013, 2014, esse modelo de negócio fazia parte da cultura popular. Quando foi introduzido o VHS, a possibilidade de você assistir um filme no conforto da sua casa, era uma tendência, um costume semanal as famílias, os grupos de amigos irem até uma locadora na sexta-feira ou durante a semana e selecionar ali 4 ou talvez 5 filmes para devolver na segunda-feira rebobinado. Depois apareceu o DVD, que também foi um impacto muito grande, mas as locadoras conseguiram sobreviver ao DVD. Na verdade, incorporaram o DVD nos seus catálogos. E continuava sendo uma experiência maravilhosa. Você ia até a locadora, você que nasceu posteriormente a essa fase da tecnologia, talvez pegou somente o Blu-ray para frente. Mas se você é dos anos 80 e dos anos 90, você vai lembrar muito bem todas essas transições, seja na fotografia, na forma de ouvir música, todos os meios de entretenimento. E a década de 90 especialmente, ela teve uma fase muito particular, porque você tinha uma síntese de coisas acontecendo. Então, os anos 80, na verdade, meados dos anos 70 e durante a década de 80, houve uma revolução tecnológica que tinha passos mais lentos do que a gente viu depois e que veio ter o seu apogeu, o seu ponto mais alto durante a década de 90, quando essas tecnologias já estavam bem estabelecidas para os termos da época. Você tinha o entretenimento, os desenhos, a indústria dos brinquedos, a indústria cinematográfica, surfando numa onda que tinha começado na década anterior, que foi a década de 80, e encontrou ali, em meados de 95, 96, 97, o seu ponto culminante. Dali para frente a gente já começa a ver uma certa decadência, o declínio começa a partir, na verdade, da popularização da internet. Mas eu lembro perfeitamente que a experiência que a gente tinha de ir até uma locadora ou até um fliperama é uma coisa que não existe equivalente hoje. É claro que a tecnologia tem uma série de vantagens, uma série de facilidades, né? O acesso que você tem à informação, a um filme, a uma música ou qualquer outra coisa, especialmente agora com a inteligência artificial, é uma coisa surreal, é absurda. Mas se a gente pudesse apontar um prejuízo disso, é o distanciamento das pessoas. Esses espaços, esses lugares, como era o caso da Blockbuster, o maior exemplo de videolocadora do planeta, conseguia reunir pessoas ali com um gosto em comum. Os cinéfilos, as pessoas apaixonadas por filmes, se encontravam ali e nos corredores você tinha a oportunidade de pegar um filme, olhar a capa. A informação visual era uma coisa muito importante nessa época, não que tenha deixado de ser agora, mas era muito importante a forma como você apresentava um produto, seja um brinquedo, seja a embalagem de um eletrodoméstico ou de qualquer outra coisa. Então as cores eram muito vivas, vibrantes, você tinha muito neon, você tinha realmente essa identidade visual que era característica da década de 80 e 90. Você ir até a locadora era uma experiência social, não era só para escolher o filme, você passava a conhecer pessoas ali que te davam indicações, você voltava para dar a sua impressão sobre um determinado filme para o vendedor que fez a indicação para você, os vendedores passavam a conhecer melhor as suas preferências e, via de regra, os empregados das locadoras eram profundos conhecedores, quando não, eram até mesmo estudantes de cinema.
Eu, por exemplo, frequentei uma locadora chamada Videog, que ficava na Iangá, em Copacabana, e você tinha pessoas ali que eram especializadas, tinham conhecimento técnico sobre os filmes. Além de toda a atmosfera, o cheiro daquele lugar é uma coisa que me traz muita nostalgia, assim como a Blockbuster que eu também ia, que ficava ali na Nossa Senhora de Copacabana, depois virou um anexo às lojas americanas, e era um ambiente mágico, porque você tinha acesso aos lançamentos, aos filmes antigos, e o exemplo que eu dou para quem não viveu essa época é como se hoje você pudesse visitar a Netflix, como se a Netflix ou outra plataforma de streaming fosse um lugar físico e você pudesse encontrar as pessoas, e você não tem mais algoritmo, você tem pessoas ali que você conversa, os empregados conhecem suas preferências, dão indicação, você tem esse contato humano. Isso é uma coisa insubstituível. Eu sou uma pessoa nostálgica mesmo, sou apaixonado pelo passado, especialmente pelos anos 90, 80 e 90, e tudo que está aqui à minha volta é uma prova disso. Mas o tipo de experiência que você tinha indo a um lugar como esse, mesmo com a tecnologia sendo uma coisa assim espetacular que a gente tem hoje, é inegável, que é maravilhoso você ter diversos catálogos disponíveis hoje a um clique. Mas a experiência de você estar lá é uma coisa insubstituível, e eu tenho percebido uma tendência, especialmente com séries e filmes homenageando a década de 80 e 90, de jovens que não viveram essa fase, tomando interesse por isso, por disco de vinil, por fita cassete, por VHS, por fotografia analógica. Isso quer dizer, essa tendência nostálgica, ela tem tomado corpo e tem se fortalecido nos últimos anos. Eu tenho percebido isso especialmente com o público mais jovem, que não teve essa experiência, né, e acaba tendo contato com essas formas de tecnologia quando vê sendo retratado em algum filme ou alguma série. E um outro ambiente que foi assim muito especial para mim, eu diria talvez até que mais especial do que a locadora, é difícil fazer esse balanço, era o fliperama. O fliperama era uma coisa extraordinária. A atmosfera, para começar, já era de uma luz baixa, né? Então a luz do ambiente era baixa e a iluminação ficava por conta das máquinas, que geralmente tinham cores azul neon, rosa, verde água, roxo, e você tinha as máquinas ali de refrigerante, e era uma experiência você estar ali, o som das máquinas, a interface com os controles e tudo, os dispositivos, a maneira como você interagia com as pessoas, as máquinas de pinball. Isso é a coisa definitivamente que eu mais sinto falta. Sobrevive o fliperama, apesar, né, dos jogos online, apesar dos videogames domésticos, apesar de toda essa revolução que aconteceu na tecnologia, o fliperama, especialmente nos últimos anos, tem renascido. Então muita gente que aprecia o arcade, aprecia essa temática, né, nostálgica envolvendo os jogos também, tem retomado a produção de máquinas, mesmo que de uma maneira independente, em pequena escala de produção, mas eu tenho percebido que essas tendências têm sido valorizadas agora. E a moda também dos anos 90, eu sou colecionador também de camisas esportivas, se você caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe disso, além de brinquedos e uma série de outras coisas, né, da cultura pop, da tecnologia, mas as cores eram parte disso. E eu estou produzindo inclusive um vídeo, já fiz uma postagem que você tem acesso no meu blog aqui embaixo, inclusive sobre esse tema que eu estou falando aqui. O nome da postagem é Nostalgia do Entretenimento, das locadoras e fliperamas aos videogames e streamings. E eu também fiz uma falando sobre as cores dos anos 90, que vai virar um vídeo. Inclusive eu estou aqui com esse uniforme do Miami Dolphins, o boné aqui do Charlotte Hornets, e valorizando essa estética, né, dessas cores dos anos 90, eu vou falar sobre isso também. E toda essa experiência
é uma coisa que, como eu falei, tem sido valorizada, tem sido olhada com uma certa atenção, com um certo carinho, especialmente pelas pessoas que não tiveram oportunidade de viver isso. E um lugar que eu frequentei que foi muito especial durante a minha infância e adolescência foi um fliperama chamado Filadélfia, que ficava no 4º piso, se eu não me engano, do Shopping Rio Sul, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E um outro fliperama, que eu não me lembro o nome desse, mas que ficava no Plaza Shopping, em frente ao lugar onde eu fazia natação também, em Botafogo. E era logo na entrada, assim, era uma atmosfera incrível aquilo dali, cara. Quantas horas eu passei ali jogando na máquina dos Simpsons, que era uma máquina que comportava 4 jogadores jogando simultaneamente, se fosse o caso. E eu consegui recuperar um emulador para jogar isso no computador hoje, então de vez em quando eu revivo essa emoção, e é uma coisa espetacular, e eu nunca tinha falado sobre isso aqui no canal. Apesar de muita gente que me conhece particularmente, meus amigos próximos e tudo, e a maior parte dos colecionadores de objetos dos anos 80 e 90 terem esse sentimento em comum, eu nunca transformei isso em um vídeo. E essa é uma conversa que eu tenho com frequência com os meus amigos próximos. E um bônus, a terceira coisa, que também foi um ambiente que eu frequentei muito, e que ainda existe em certa medida, eram as lojas de vinil, de CD, que você tinha a experiência de chegar até ali, você tinha os totens, né? Você pegava o vinil ou o CD ou qualquer outra forma de mídia e você passava ali na máquina, pegava um fone de ouvido, você conseguia escutar o álbum, conversar ali com um especialista, com no mínimo um vendedor que era apaixonado por determinado gênero, que podia te dar uma orientação melhor. E eu fazia isso na loja da Saraiva que tinha no Shopping Rio Sul, que era um ambiente integrado, tinha uma cafeteria, tinha um espaço que era somente dedicado à música, quantos álbuns, quantos CDs eu comprei ali, tinha uma parte dedicada a figuras de ação, outra para jogos, além da livraria, claro, onde eu li pela primeira vez A Sociedade do Anel. Antes de comprar o livro eu ia até lá, era uma experiência muito mais orgânica, muito mais tátil, né? Então, isso é uma coisa que tem se perdido. Ainda existem lugares, né, onde você consegue fazer isso. A Livraria da Travessa hoje é realmente assim um ponto incrível que ainda sobrevive aqui no Rio de Janeiro, especialmente as unidades ali do Shopping Leblon, se eu não me engano também na Rua do Ouvidor. E você tem essa oportunidade com a Livraria Leitura, outros espaços, né, de ter um pouco dessa experiência, apesar de numa proporção muito menor do que a que foi nesse período, em que esses espaços eram realmente assim muito frequentados, era um ponto de encontro, era uma experiência social que deixa muita saudade e que hoje a gente vê sendo retratadas aí em filmes, séries, e graças a Deus tem aparentemente experimentado uma onda agora de renovação. Então, para concluir o vídeo aqui, eu queria compartilhar também um sonho que eu tenho, que é de fazer um lugar como esse, né, de administrar um lugar como esse no futuro, com o acervo que eu tenho, colecionado há cerca de 20 anos, tanto uma integração de livros, mídias, artigos esportivos, fliperamas, né, é claro, com um bar ali, uma coisa, né, para você ter uma experiência completa. Eu tenho vontade de fazer um lugar como esse um dia, ter um negócio como esse, exatamente para oferecer essa experiência nostálgica para quem viveu isso e tem esse sentimento saudosista, como é o meu caso, e para quem não teve a oportunidade de viver isso na época e deseja ter essa experiência hoje. Então, quem sabe um dia eu não vou conseguir voltar aqui para anunciar. Esse lugar é um sonho que eu tenho. E se você se interessa por esse assunto, caiu de paraquedas aqui no canal, já deixa o seu like, inscreva-se. Se quiser conhecer toda a minha coleção, é só você clicar no link aqui abaixo da minha rede social. E eu quero que você comente aqui abaixo qual era o seu lugar favorito de frequentar, o que você mais sente saudade. E me conta também qual foi o ano que você nasceu, qual dessas fases você pegou, o que você não pegou, o que você lembra, o que você não lembra, e se tem algum assunto especial que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Então é isso, pessoal, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.